tudo bem? Nós voltamos aqui com Simplificando Grabovoi, procurando aprofundar um pouquinho mais, cada vez mais, nos ensinamentos. E hoje eu vim falar de um dos grandes resultados, né, do processo de expansão de consciência, que a gente já sabe um pouquinho, né, em doses homeopáticas a gente vai aprendendo, que a gente já sabe um pouquinho mais sobre como que funciona o mecanismo para chegar nesse estado de expansão, né, nessa elevação do nível de consciência. Um dos grandes resultados, né, desse desenvolvimento criativo, harmonioso e eterno, que a gente sabe que é eterno, é o desenvolvimento da intuição. A gente pode explicar um pouquinho sobre como que a intuição entra nessa parte dos métodos de concentração de duas formas. A primeira forma é durante o processo criativo. No processo criativo, a gente vai aos poucos realizando a criação daquele evento que nós queremos, né? Aos pouquinhos a gente vai construindo esse evento, a gente vai criando esse evento através do nosso nível de consciência. E nesse processo criativo, ao longo desse processo criativo, a gente observa que vão vindo alguns insights de como, né, ou seja, aquele objetivo, aquele evento almejado, ele é quebrado em várias partes, né, como se fosse um grande sonho que você quebra em várias partes, várias etapas, né, e vai percorrendo cada uma dessas etapas. Então, esse grande, né, evento, ou pequeno evento, né, o evento que nós almejamos, ele é quebrado, tá? E em cada uma dessas partes, em cada um desses passos para alcançado, a gente observa que vão vindo insights de como percorrer cada um desses passos, né? Faça isso, faça aquilo. Nossa, por que você não faz dessa forma? Por que você não faz dessa maneira? Então, assim, vão vindo várias ideias. E uma coisa muito interessante nesse processo de criação é a gente estar atento a essa voz interna, tá? É algo que Grabovoi coloca bastante, inclusive nos métodos de concentração, para a gente ouvir essa voz interna, porque aos poucos ela vai se tornando cada vez o quê? Mais forte. Aos poucos a gente vai começando a ter mais intuição em relação a caminhos a percorrer. E não só durante o processo criativo, mas em decisões diárias, né, de questões do dia a dia. E então o Grabovoi ele toca muito nessa tecla, ele fala muito nessa questão da gente ouvir essa voz interna. E é algo importante para ser colocado aqui, principalmente para aquelas pessoas que estão realmente querendo expandir o seu nível de consciência. Os problemas vão acontecer? Bom, eles vão continuar acontecendo, problemas fazem parte do dia a dia. Eles fazem parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Só que o problema não é o problema. O problema é como nós classificamos o problema, tá? Então, enquanto antes era um problema de grau 10, hoje ele já abaixa para grau 3. Por quê? Tudo se torna mais leve porque o nosso senso intuitivo se torna maior. A gente deixa de bater cabeça. Essa expressão é muito comum no nosso dia a dia, né? Bater cabeça. Você pelejar, nadar e morrer na praia. Tipo isso. Você dá murro em ponta de faca. Você dá aquelas marteladas, tenta de uma forma, tenta de outra forma, e o negócio tá meio agarrado. Esse agarrado, vamos dizer assim, né? Esse caminho bem difícil, bem complicado, ele deixa de ser tão difícil e passa a ser mais leve, mais tranquilo, e um dos motivos é o senso intuitivo. Um dos motivos é essa habilidade de intuição, de ouvir a voz interna que a gente começa a adquirir com os métodos de concentração. A meditação também faz isso? É interessante colocar, a meditação também faz. Né? As pessoas elas acabam tendo um senso muito intuitivo muito bom na meditação, né? Muito considerável na meditação. Só que tem um diferencial. Eu gosto de fazer esses paralelos para a gente poder ter muito claro, né? A gente tem muito claros esses conceitos, né? A gente ter de uma maneira bem nítida mesmo, né? Visualizar de uma maneira óbvia esses conceitos, a diferença desses conceitos. Então, a gente consegue, tanto quanto na meditação, a gente consegue obter esse senso intuitivo. E aí vocês podem perguntar para mim assim, Loma, que clarividência? Para quê? Eu quero prever as coisas, eu vou querer
o que eu ganho com isso? Né? Qual que é a grande sacada dessa questão da clarividência? A clarividência não é só a questão de previsão, tá, gente? Ela vai muito além, tá? O conceito de clarividência, segundo o Grabovoi, segundo os ensinamentos de Grabovoi, é você, além de conseguir transportar ao longo do tempo, esse conceito é um pouco difícil para falar agora, mas você consegue transportar ao longo do tempo, você consegue ir e vir ao longo, né, ao longo do tempo. Então você consegue voltar no passado, ir para o futuro. Ah, não estou só falando de regressão, não estou falando de regressão. Eu estou falando de carne e osso. Né? É um assunto assim, um pouco mais, no nível de profundidade um pouco maior, tá? Até porque a gente sabe que energia, né, que todos nós somos informação, nós também como seres humanos nós somos informação, nós somos um campo energético, só que é condensado porque nós estamos em forma material. Mas isso é só um detalhe, tá? Para Grabovoi não tem muita diferença do que é material do que não é material, tá certo? Então, assim, fazer regressão, né, enfim, né, voltar e tal, não tem muito a ver. Na verdade, a gente está falando de ir de carne e osso, né, ir, né, viajar nessa parte do tempo. Então, você pode conseguir reverter questões, né, passadas e futuras. E não só isso, tá? Eu nem vou entrar nesse mérito no momento, porque é um assunto um pouco delicado para falar com mais profundidade. Mas não é só isso, tá? A clarividência permite, segundo Grabovoi, nós acessarmos, chegarmos no nível, conforme o nosso nível de consciência, acessarmos absolutamente todas as informações do universo. Nossa, Alma, mas todas. Tá? Então, se você for pegar as várias áreas da ciência, do conhecimento, do senso comum, aqui do nosso planeta mesmo, né? As áreas de medicina, as áreas de astronomia, a área de engenharia, de todas as engenharias, né? Então, assim, você tá passando por todas as áreas, né? A área da saúde, a áreas gerenciais, né? Que é um outro campo também, a área da humanas. Eu tô falando todo o campo de conhecimento, mas absolutamente todo o campo de conhecimento. Você consegue ter acesso a qualquer informação. Então, vamos dar um exemplo simples e muito profundo, né? Um exemplo até muito bonito. É uma pessoa que ama animais, tem um animalzinho na casa dela, o animalzinho tá muito mal, ela sabe que não vai dar tempo de chegar com ele até o hospital. Com a clarividência, conforme o nível de consciência dessa pessoa, ela conseguiria fazer uma cirurgia no animalzinho. Ela conseguiria atuar. Claro, gente, o que eu tô falando aqui é um nível muito grande. Por isso que eu falo que o desenvolvimento criativo harmonioso, ele é eterno, tá? Não vai achar que você é veterinário do dia pra noite. Não é assim. Não é assim que funciona. Não vai achar que você é médico do dia pra noite. Não é assim, tá? Nem você, nem eu. E, claro, estamos aqui. A gente tá na terceira dimensão. A gente tá no despertar ainda. Eu tô falando de algo muito, muito à frente. Mas é algo que nós vamos, com os métodos de Grabovoi, a gente pode alcançar. Hoje, no planeta, só existe esse cientista que passa informações e ensinamentos que a gente pode alcançar esse estado. Absolutamente uma ciência absolutamente nova, né? Que é essa ciência, além da física quântica, é a ciência da consciência, tá? Então, o que eu tô colocando aqui não é do dia pra noite, não, tá? A gente sabe, o pessoal da medicina, são anos e anos e anos, são pessoas extremamente nerds, vamos dizer assim, né? Extremamente caxias aí, que não é fácil nem passar no vestibular, muito menos formar, e assim como também veterinário. O que eu tô falando é um nível de consciência muito, muito, muito acima do nosso, tá? Então, eu tô falando futuro, em termos de futuro, o que seremos capazes de fazer, tá? É um acesso a absolutamente todas as informações. Antigamente, há muitos anos atrás, década de 90, década de 80, é isso mesmo, década de 80, década de 90, era muito comum. As antigas enciclopédias, aquela famosíssima Barça, hoje em dia nós temos o Google, né? E temos vários artigos científicos em revistas online, a gente tem um acesso direto na internet em artigos, né, artigos científicos tanto a nível nacional quanto a nível internacional. E podemos acessar todas essas informações de uma maneira muito, muito mais rápida. A
Afinal, a gente está na época, né, a gente está nessa era aí da informação em que é tudo muito rápido, né? A informação ela flui muito rápido. Mas imagina você, todas essas informações, você conseguir em fração de segundo acessar, né? E como isso é possível, né? Num dos livros do Grabovoi, o livro Ressurreição, ele fala justamente desse acesso, da possibilidade desse acesso a essas informações na chamada rede cósmica, né, ou campo, né, de informação universal. Rede cósmica ou campo de informação universal. É só no nível elevado de consciência, né, que um ser, né, pode ser ser humano, pode ser um outro ser, né, que uma pessoa, né, que alguém pode acessar todas as informações, pode acessar esse campo, que é um campo que possui todas as informações, tá? Esse campo fica no planeta? Não, esse campo não fica no planeta, esse campo fica externo e as pessoas que já têm, né, as pessoas que nós já conhecemos, né, pessoas inclusive que tenham ficado, né, até famosas por essa habilidade, né, por essa questão da clarividência, são pessoas que têm um nível de consciência maior, né, e que conseguem ter esse tipo de acesso a essas informações, tá? Então, quando a gente fala de clarividência, não se trata apenas de previsões, mas um acesso a um campo de informação muito extenso, não é muito, é totalmente extenso, é o campo completo de informações. Essas pessoas que acabaram vindo a se tornar famosas, né, no mundo, na nossa história mundial aí, né, em vários países a gente observa, né, algumas pessoas, né, que tiveram essa capacidade. Essas pessoas, elas têm um nível de consciência, né? Já vieram com um nível de consciência mais elevado? Sim. São pessoas que já vieram com um nível de consciência mais elevado. A clarividência, ela tem uma relação direta com o nível de consciência de uma pessoa, tá? E é uma habilidade muito, muito útil, tá? Capaz de nos ajudar extremamente em várias situações, né? Dando exemplo aí dessa pessoa com um cachorrinho, com um animal em casa, enfim, né? Seria uma pessoa que poderia curar, né? Poderia curar e, quem sabe, sem nem mesmo fazer um corte, né? Poderia curar só com a capacidade, né, da cura mesmo, né? De acessar informações e de conseguir executar aquilo sem nem mesmo tocar no animal, tá? Então, assim, o que eu tô falando pelas sequências, a gente já observa em doses homeopáticas essa capacidade, né? São várias, inúmeras sequências de Grabovoi que tem essa utilidade da regeneração de doenças, da cura, tá certo? E da mesma forma, né, com a clarividência, uma pessoa tem capacidade de curar, né, de acessar informações e curar, sem nunca ter nem lido nem estudado medicina e conseguir fazer uma operação, conseguir fazer uma cirurgia, né, alguma coisa assim no sentido, tá? Isso é futuro, tá, gente? Isso é muito, muito, muito futuro. Eu tô falando onde poderemos chegar com a expansão da consciência, tá? Então, o despertar, ele é só o início, né? Esse momento que a humanidade está de despertar é só o início, né? É só o início, é só o começo. Vão ser muitos e muitos e muitos benefícios, né? Quem dirá demarcando uma nova era, né? Uma era em que as pessoas vão ter um autocontrole, né? Uma possibilidade de criar a sua própria realidade e de um controle de realidade que a humanidade nunca viu, que as pessoas nunca viram, né? É por isso que essa ciência ela é revolucionária, tá? Ela realmente impacta, né? E tem pessoas que eu conheço que chegam a ter medo, que chegam a não querer nem aprofundar em Grabovoi, justamente pelo tamanho dos benefícios que fogem do senso comum, tá? Fogem da nossa realidade atual que nós vivemos, né? Aqui, terceira dimensão, das nossas crenças limitantes, foge, é muito, muito acima disso, tá? Então, são tecnologias fantásticas. Os métodos de concentração, eles podem levar, né, alguém a chegar no estado de consciência gradativamente, claro, né? Chegar no estado de consciência
que vai contribuir muito para tanto resolver problemas, criar eventos e para realmente assumir o controle da própria vida, né? Assumir o controle 360 graus. Eu estou falando literalmente ao redor, né? Dos acontecimentos que ocorrem ao redor, né? De toda essa dinâmica, né? Que hoje a gente acha muito complexa, que é a chamada vida, mas que pode se tornar muito mais simples do que a gente imagina, tá certo? Então, o senso intuitivo durante o processo criativo, ele é muito comum nos métodos de concentração e, ao longo do desenvolvimento eterno, ele vai nos levar a essa habilidade de clarividência, né? Então, Loma, você está falando uma coisa muito... as pessoas podem, né, acabar interpretando de maneira diferente, mas é ciência, tá? É uma ciência completamente diferente. Inclusive, um exemplo que eu queria colocar aqui, que foi um exemplo que a professora Olga deu num curso, ela justamente citou, né, explicou um acontecimento muito legal, muito interessante, em que Grabovoi, né, teve uma cúpula, né, com vários cientistas, né, que entraram dentro de uma sala vazia. Grabovoi mostrou que a sala estava completamente vazia, né? Eles fecharam, lacraram, né? Fecharam a sala e tal. E a uma certa distância da sala, ele criou um elemento, né? Uma matéria e um elemento dentro dessa sala, né? E quando eles abriram e viram esse elemento, é o elemento que quimicamente não tinha no planeta Terra, tá? Então, ele criou, ele materializou. E existe no planeta? Não existe. Ele conseguiu fazer, né, ele conseguiu fazer algo que foge do senso comum, né? E conseguiu comprovar cientificamente essa materialização dessa substância, tá? Ele conseguiu comprovar cientificamente, tá? E todas as comprovações, todas as teorias que ele valida são patenteadas. A única diferença que nos leva a um grande grau de desconforto é que a humanidade, durante todos esses anos, ela se acostumou, ela se acomodou numa situação de separar bastante o que é explicável e o que não é explicável. O que é explicável é comprovado cientificamente. O que não é explicável, o que foge do senso comum, não que não seja explicável, o que foge do senso comum não era explicável e também não era considerado ciência. Mas hoje, o que foge do senso comum, a humanidade já chegou no nível tão avançado que o que foge do senso comum, o que foge do que nós consideramos como algo comum, hoje, né, Grabovoi, ele consegue explicar cientificamente tudo isso, né? E o que parecia tabu, hoje não é tabu mais, hoje é ciência, tá? E isso gera um desconforto, porque a gente está acostumado a falar de clarividência, é aquele guru, né? O cara é clarividente, ele é um super guru que ajudou muita gente e tal, vai nele, ele é curandeiro, vai nele, né, que ele vai te ajudar. E não é bem assim. É um nível de consciência que através de determinadas tecnologias, através de determinados métodos, nós podemos alcançar também. É a seguinte questão, gente, não é uma habilidade intrínseca. Pode até ser que tenham pessoas que tenham habilidade intrínseca, né, da clarividência. O que eu estou colocando aqui é que qualquer um, esse é um ponto muito importante no ensinamento de Grabovoi. Quem quer aprofundar em Grabovoi tem que ter isso em mente. E até as pessoas que não querem, antes de fazer qualquer tipo de crítica depreciativa, eu acho que tem que avaliar essa seguinte questão. O que foge do senso comum pode até parecer um tabu e pode até parecer algo de guru. Pode até ter pessoas que tenham essa expertise e outras pessoas que não tenham, né? Tem pessoas que tenham essa habilidade para cura e tem pessoas que não têm. Mas espera aí, esse ponto é muito importante. É uma coisa que Grabovoi toca muito nessa tecla. Qualquer um pode atingir esse estado. Qualquer um pode chegar à clarividência. Qualquer um pode. A gente classifica hoje como guru? Qualquer um pode ser guru.
Então, eu acho que é nesse ponto que nós temos que... É um pouco desconfortável, mas nós temos que prestar atenção de que a virada de chave é agora. Então, peraí, se qualquer um pode, e se eu aplicar os métodos e as tecnologias, eu vou conseguir e vou utilizar essas tecnologias a meu favor, claro, sem detrimento do outro ou de algo, né? Mas sempre de uma maneira construtiva, ok. Então eu vou me abrir para isso, né? Porque as pessoas, elas realmente criam esse bloqueio. A gente está tão acostumado com esse pensamento pequeno da limitação que é difícil se abrir para o novo. É difícil se abrir para algo que foge do senso comum. E esse ponto ele é muito interessante. Qualquer um. Pode parecer uma coisa estranha, nossa, materializou uma substância que não existe no planeta, etc. É, materializou. Mas é nesse ponto que ele chega. Gente, aqui os ensinamentos, ó, toma aqui para vocês aprenderem. Qualquer um pode fazer isso. E qual que é o grande objetivo do Grabovoi com isso? Poxa, que a humanidade comece a usar a própria tecnologia do próprio corpo, né? Já passou da época. Nós temos tecnologia de todas as formas, né? É possível, né? A gente tem aí até geladeira conectada a Android. Nós temos aí, né, um sistema biométrico de altíssimo nível de leitura de íris. E aí, e nós? Né? A nossa capacidade de criar com o nosso próprio corpo. Né? A gente tem ferramentas externas, né, de altíssimo nível tecnológico, né, de ponta mesmo. Né? Não só domésticas, mas empresas, indústrias, né, que contribuem para a geração de rendas, contribuem para o empreendedorismo mundial. Né? Mas e nós? E a nossa vida? E as nossas crenças? Né? E os nossos picos de alto e baixo em termos de astral, em termos de estado de espírito, né? De estar bem, em termos de saúde, em termos de felicidade, em termos de realização, de autorrealização pessoal, autorrealização profissional. Onde que fica? Então, assim, esse ponto é muito importante. Olha, gente, pode parecer estranho, nossa, eu vou acessar o campo, né, de informação universal ou a rede cósmica, eu vou chegar até esse nível e tal. Qual que é a vantagem? A vantagem é o controle. A vantagem é você adquirir um controle total, 360 graus, um controle completo de toda a realidade e, consequentemente, utilizar todas essas ferramentas que somos nós, porque nós somos uma Ferrari, a gente não tem noção disso, a gente ainda tá achando que a gente é um Fusquinha, né, com todo respeito com o Fusquinha, mas assim, nós somos a Ferrari, a gente não tem noção disso, né? E aí, até que ponto, né, a gente vai deixar com que as crenças limitantes impeçam que a gente alcance mais, que a gente consiga criar uma outra realidade, né? Esse ponto é um dos principais pontos que tem que ser colocado aqui e que Grabovoi coloca. Qualquer um, pessoal, ó, eu cheguei, eu comprovei cientificamente, eu patenteei, baseado nos meus experimentos, eu fiz teorias, né, relacionadas com questões que fogem do senso comum ainda hoje. Esse é só um momento, né? Por enquanto está fugindo do senso comum, daqui a pouco vai se tornar algo comum, né, dentre as pessoas, né, na nossa sociedade. Mas, pessoal, eu consegui, toma aqui os ensinamentos, vocês também conseguem. Tá? Então isso é muito importante, né? Isso é muito legal. E as pessoas, elas realmente mistificam muito as coisas. Ah, que é guru, que é isso, que é... Porque foge do senso comum, tá? E o que a gente não consegue explicar, geralmente, ou a gente tem medo ou a gente tem aversão. A gente não consegue explicar. Ou a gente não gosta, né? Ou seja, tem aversão, ou a gente tem medo. Né? Então, ou a gente ataca ou a gente foge, né, daquilo que nós não conseguimos explicar. Mas ao estudar os livros dele, a gente consegue entender que ele realmente tem embasamento científico em tudo isso. Então, por favor, não se assustem. A clarividência eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que a tendência vão ser as pessoas se tornarem cada vez mais clarividentes. Um exemplo muito bobo disso, que eu acho interessante colocar aqui, são as famosas novelas. Né? Então, as novelas há um tempo atrás, né? O mocinho, o bandido, aquela coisa toda, o vilão, né? O mocinho. E não só as novelas, mas como os filmes também, era muito comum o enganar, né? E os próprios telespectadores também eram enganados.
mas hoje em dia a gente já não cola mais. A gente já percebe de longe quem é o vilão, a gente já percebe de longe quem é o mocinho. Por quê? Porque nós mudamos também o nosso nível de consciência. Então, a nossa avaliação em relação ao geral, né? Então, assim, pessoas que enganam, pessoas que, né, que distorcem, né, as coisas, elas já são percebidas como tal. Né? Isso hoje, comparando com, não precisa ir muito longe, mas 10 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Então, isso a gente percebe em cenário político, isso a gente percebe dentro das corporações, empresas, nos ambientes sociais, dentro da família. Né? Então, assim, o nosso senso intuitivo, naturalmente, ele já está modificando, porque o estado de consciência nosso de hoje é muito diferente do estado de consciência de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Então, a tendência vai ser esse estado intuitivo e ampliando cada vez mais e se intensificando cada vez mais justamente com a expansão da consciência. Então, realmente, eu acredito que é um caminho sem volta e quem quiser embarcar é só continuar com os métodos de concentração porque os benefícios são infinitos, né? Eles são enormes. Simplificando, o Grabovoi vai ficando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Coloquei em alguns pontos, né, alguns pontos um pouco polêmicos, um pouco críticos, e esse desconforto ele vai acontecer sim em vários dos vídeos, porque são situações que fogem do senso comum, mas é importante a gente colocar aqui porque fazem parte dos ensinamentos, ok? Um grande abraço, até a próxima.